Olá, gente querida, paz do Senhor, pastor Eduardo Souza, estou chegando para mais um momento de reflexão na palavra de Deus e com muita alegria quero lhe saudar, lhe cumprimentar e agradecer a sua presença conosco aqui no canal, você que já se inscreveu, você que tem compartilhado, você que tem abrilhantado o nosso canal, que Deus abençoe sua vida e que continue sendo um instrumento de edificação para você, para sua casa e para os seus amigos. Gente querida, nós estamos falando sobre uma vida de conquistas. E eu estou falando nesses últimos vídeos sobre decisões para uma vida de conquistas. Eu estou tratando desse tema baseado na vida do grande homem chamado Josué. Josué capítulo 1, nós temos uma chamada da parte de Deus muito linda, que reflete um momento de transição, até porque Josué foi escolhido por Deus para suceder o grande líder Moisés. E essa não seria uma tarefa muito simples, porque Moisés era um homem que falava com Deus e Deus falava a ele face a face. E até os sinais que Deus operava através da vida de Moisés eram por demais autênticos, significativos. Moisés, ele vai comandar o povo na saída do campo da escravidão, porém agora chegou um tempo de Deus usar Josué para conduzir o povo à conquista da terra prometida. E esse será um tempo de grandes batalhas. Ele vai ter que travar grandes batalhas nessa trajetória. E para viver essas conquistas, ele vai tomar algumas decisões. Dentre elas, confiar na palavra que Deus está falando a ele aqui nesse capítulo 1 do seu livro, do livro de Josué. E o texto diz e nos garante que a confiança de Josué vai estar pautada e baseada em 3 elementos fundamentais da natureza divina. Primeiro, na promessa de Deus. Segundo, no poder de Deus. E terceiro, na presença de Deus. Josué vai se basear nesses 3 contextos especiais. Tô ruim, mano. Pode continuar? Josué vai se basear nesses 3 contextos especiais. E a Bíblia diz que, confiando na palavra de Deus, ele vai tomar algumas atitudes para conquistar, junto com os hebreus, aquilo que Deus havia lhes prometido. E para chegar a essas conquistas, eu descrevo a vocês a convicção com que Josué vai se manifestar no texto. E estas convicções, estas decisões vão fazer toda a diferença na sua trajetória. A primeira decisão para uma vida de conquista na vida de Josué é a sua convicção da unção que Deus lhe deu. No vídeo passado eu falei um pouco sobre isso e trouxe a seguinte verdade: a unção de Deus na sua vida nunca vai depender como os outros a ver, mas sim como você mesmo a ver. Se você valorizar o que Deus te deu, se você valorizar o que Deus colocou em você, certamente, com esta convicção, você vai alcançar grandes vitórias. Até porque foi assim com Josué. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a convicção de Josué no propósito de Deus. Josué não tinha convicção só na unção que Deus lhe deu. Josué também tinha convicção acerca do propósito que Deus lhe envolveu. E eu preciso lhe dizer uma verdade, guarde isso no seu coração. Deus não dá unção sem propósito. Guarde isso. Deus não dá unção sem propósito. Deus não dá unção para exibicionismo.
Se Deus me deu unção, eu preciso responder e ter isso muito claro para mim mesmo acerca destas perguntas. Qual será o meu propósito de vida? Qual é a missão que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? Porque a unção de Deus, ela é manifesta para o cumprimento de propósitos. O propósito de Noé era construir a arca. E se você parar para pensar, quando Noé pregou sobre o dilúvio, dentro do tempo estimado que ele levou para a construção da arca, não havia nuvens escuras. O tempo não estava fechado. Não havia sinais visíveis daquilo que ele estava pregando. Porque muitas vezes o Senhor Deus vai nos usar para o anúncio de uma mensagem que os olhos humanos podem não enxergar. Se nós olhássemos para o contexto, se nós olharmos para esse contexto, nós vamos chegar a esta conclusão. As pessoas riam, as pessoas não valorizavam aquilo que Noé estava anunciando, aquilo que Noé estava trabalhando, porque não haviam evidências para consolidar as palavras, a mensagem e nem o trabalho que Noé estava realizando. Mas Noé não se preocupou com a opinião de ninguém. Ele sabia que o que Deus havia falado com ele e o que Deus tinha colocado em sua vida era para um cumprimento de um grande propósito. E esse é o problema, talvez, da nossa geração. Qual o problema, pastor? Tem unção. Muitas pessoas podem até ter a unção, mas lhes falta a certeza do propósito. E eu preciso que você guarde esta mensagem. Não brinque de ser profeta, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não brinque com o ministério que Deus lhe confiou. E também não perca seu tempo brigando com pessoas para tentar lhes provar aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe confiou. Apenas caminhe em direção ao propósito que Deus lhe deu. Nem a tua vida Deus vai tirar. Preste atenção e guarde isso. Nem a tua vida Deus vai tirar enquanto o propósito estiver em andamento. Ele vai te preservar. Ele vai te preservar. Não é que ele não possa tirar a sua vida ou deixar você morrer. Ele até pode, mas isso é um princípio dele. Guarde isso. Quando o indivíduo morre, é porque encerrou o propósito ou porque ele saiu do propósito. A unção que Deus te dá é na proporção do propósito que ele te confia. Eu vou repetir para terminar esse vídeo. Guarde o que eu estou lhe dizendo. A unção que Deus te dá é na proporção do propósito que ele te confia. Permaneça firme e acredite no que Deus colocou na sua vida, porque grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você. Até a próxima. Deus te abençoe.